Mateus capítulo 18, versículo 21. Posso ler, sim ou não? Sim. Quem não trouxe Bíblia, olha para mim, tá bom? Caso você não esteja acompanhando com alguém que esteja do seu lado, ok? Só que antes de ler, feche os olhos um pouquinho, abaixa a cabeça, deixa eu rezar uma oração breve por você. Ó doce e Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria, com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 18, 21 diz assim: Então Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Pergunte para quem está do seu lado: até 7 vezes? Não, você não trouxe Bíblia, mas a boca está aí. Abre a boca, diga para quem está do lado: até 7 vezes? E Jesus respondeu: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E acrescentou: o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Como o servo não tivesse como pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto à mulher, os filhos e tudo que possuía, para pagar a sua dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele e disse, pedindo: tem paciência comigo, eu tudo te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo, sua família, sua esposa, seus filhos, e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicou: tem paciência comigo, eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos e procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia do teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará o Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Dê um beijo na sua Bíblia. Quem não trouxe Bíblia não vai beijar ninguém hoje. Vamos aplaudir com força a palavra de Deus. Bem forte. Mais forte. Eu acho que você já escutou alguma vez na tua vida essa passagem, óbvio. E eu preciso fazer antes uma introdução para chegarmos no tema que nos foi dado essa noite, que é o poder do perdão. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: eu não sei se você já parou para pensar, mas um tal de Jesus, é claro que eu estou sendo irônico, mas um tal de Jesus, ele se encarnou no ventre de Maria para nos salvar do pecado.
Quando nós olhamos o mistério da salvação, a encarnação do Verbo divino no ventre de Maria, como diz Paulo, fazendo-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, nós percebemos com muita clareza que Jesus Cristo, ele veio somente para uma coisa, para nos salvar. A humanidade estava decaída no pecado e ela não tinha mais chance, ela não tinha mais oportunidade. Por mais que o homem tentasse, ele não conseguia reparar o tamanho da culpa de Adão e de Eva. No Antigo Testamento, os cordeiros eram sacrificados em expiação pelos pecados do povo. Mas o cordeiro do Antigo Testamento, o animal, por mais perfeito que ele fosse, sem nenhuma tara corporal, macho, primogênito daqueles animais, sem nenhum defeito, branquinho, bonitinho, ele não era suficiente. A Bíblia diz que aquele cordeiro, por ser um cordeiro somente da terra, ou seja, um cordeiro humano, um animal, humano no sentido de estar na terra, óbvio, ele não era suficiente para expiar o pecado do homem em plenitude. Então o que acontecia era, o povo pecava e depois eles tinham que ir até o templo para sacrificar um cordeiro, uma pomba, uma rolinha, não importa, em expiação do pecado que havia cometido. Só que Deus, ele resolveu fazer alguma coisa, e ele pensando, ele resolveu enviar o seu próprio filho. A Bíblia mostra que isso é a maior prova de amor de Deus, e é por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Uau! Isso é maravilhoso! Jesus Cristo veio então para resolver o problema do pecado original. É claro que nós podemos dizer assim, então qual é a missão de Jesus Cristo? A missão de Jesus Cristo é nos salvar. Um dia perguntaram para ele, o que você veio fazer? E ele disse, eu vim para pregar o reino de Deus. Essa era a missão de Jesus. Mas a essência da missão de Jesus, ela é aquilo que nós vamos receber, que é a salvação. Só que a salvação que Jesus nos dá, ela perpassa, querendo ou não de forma direta, por uma palavrinha-chave, que é o tema dessa noite, o perdão. Jesus veio para nos salvar? Diga aleluia. Não, só se todo mundo disser de novo. Jesus Cristo então ele veio para nos salvar, diga aleluia. Aleluia. Mas para nos salvar, ele precisa primeiro perdoar os nossos pecados. Antes de morrer na cruz e dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Antes de nos dar a salvação por completo, que é quando ele morre, e a Bíblia diz que ele suspirou, e ele entregou o seu Espírito, ele precisa liberar o perdão para nós, para que a sua morte tenha uma eficácia que nós chamamos de salvífica. Diga para quem está do seu lado, para te salvar, diga. Jesus precisou te perdoar. Olha para mim aqui, ó. Ele não te salvaria sem te dar o perdão. Ele não te salvaria sem antes dizer assim, ó, tudo que você fez, eu entendi. Eu sei que você é fraco, miserável. Eu sei que você me traiu. Eu sei que você me cuspiu. Mas antes de morrer e consumar a salvação que eu vim trazer, eu estou dizendo para você aqui, ó, você está perdoado por tudo que você fez. E mesmo me matando, eu te perdoo. Por isso que uma das últimas palavras de Jesus, das 7, a primeira é, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Para Jesus dizer isso, ele já tinha perdoado no coração dele, aleluia, e ele pediu também para o Pai dar o perdão para a humanidade que estava matando o próprio filho dele. Então a pessoa que mais entende de perdão na Sagrada Escritura é o próprio Jesus Cristo, que teve a capacidade de perdoar os seus próprios algozes, ou seja, os seus próprios assassinos, aqueles que o estavam crucificando, aqueles que o estavam pregando numa cruz, aqueles que cuspiram nele, despiram ele, deram socos, pontapés, coronhadas com pedaços de madeira. Aqueles homens, Jesus Cristo estava dizendo, eu perdoo vocês. A missão de Jesus é vir salvar, mas a salvação passa pelo perdão dos pecados. É isso que é a salvação na essência. Então, se eu pudesse dizer com outras palavras,
Ao invés de dizer que Jesus Cristo veio nos salvar, Ele nos veio dar o perdão. Perdão é um ato genuíno. Perdão não é um ato humano, ele é um ato divino. É algo que só Deus pode dar. É algo que só Ele de fato consegue mover no coração do homem. O homem com as suas próprias forças não consegue. Eu vou dar um exemplo. O homem consegue sozinho levantar esse ambão aqui? Claro que consegue. E olha que eu nem sou tão forte assim, não faço academia. Com uma mão só eu levantei. Isso aqui é um gesto divino? Não. Isso aqui é um gesto humano. É uma capacidade humana que eu tenho. Por exemplo, é um gesto divino eu ler? Não. Por quê? Porque é uma capacidade humana que está ligada à inteligência. Mas o perdão não. O perdão é diferente. O perdão, ela é uma graça. Ele é uma graça divina. Podemos dizer que é uma graça que Deus dá para determinadas coisas que acontecem na nossa vida. Diga para quem está do seu lado: o perdão é um ato divino. Diga para quem está do outro lado: o perdão é um ato divino. Então a primeira coisa que você tem que entender é que Jesus Cristo, Ele é o único que pode te dar a capacidade de perdoar. Se eu pudesse começar a falar do perdão, olha para mim, eu começaria dizendo assim, ó: sabe por que as pessoas não conseguem perdoar? Por quê? Porque elas não pedem a Deus a capacidade do perdão. Elas tentam perdoar com as próprias forças, com as próprias vontades. E o que acontece com elas? Elas se frustram. Ou elas não conseguem, ou elas perdoam daquele jeito. Eu perdoei, mas assim, se estiver passando na rua, eu atravesso a calçada. Diz para quem está falando: você é desse jeito. Mas eu tenho uma solução nessa noite. Diga aleluia. A solução é te dar a graça de conseguir perdoar do jeito que Jesus perdoa. Aquilo que eu estou falando aqui é muito sério, gente. Parece que está explicado o problema da nossa vida. Você tentou com a força do seu braço. Só pode, eu faço academia e tudo. Mentira, não faço não. Mas assim, dá uma perceber, está tudo bem. Mas você falou assim: eu consigo. Foi igual Pedro, quando ele negou Jesus Cristo. Estava antes da última ceia, uma conversa. Está todo mundo trocando ideia. Jesus e os discípulos. E algumas pessoas que a Bíblia não diz o nome. Olha para mim. Olha para mim aqui, presta atenção. A Bíblia diz que Jesus começa a dizer assim: a minha hora está próxima. Jesus começa a dizer assim: a minha hora está chegando. Eu estou indo para o Pai. Eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Vou ser morto. E a Bíblia diz o seguinte: que quando Jesus está falando, Pedro diz assim: Senhor, eu falei tudo por você. Aí Jesus fala assim: para onde eu vou, Pedro? Você não pode ir agora. E Pedro: não posso? Que isso, Jesus? Eu darei minha vida por você. E Jesus olha para Pedro e fala assim: darás a vida por mim? Antes que o galo cante, terás me negado 3 vezes. Olha para mim, olha para mim. Pedro estava dizendo: eu vou até o final, eu dou a minha vida por você. Problema: você está orgulhoso demais. Você está tentando com as próprias forças. Você até vai dar a vida por mim, Pedro, poderia dizer Jesus. Mas é quando você parar de confiar em si mesmo e confiar mais na graça divina que eu vou dar para você. Parece que agora está claro o que eu estou te dizendo. As pessoas não conseguem perdoar porque contam com as próprias forças. Olha para mim, o que acontece com São Pedro? No dia da prova, uma noite seguinte ao discurso, estavam eles todos no monte chamado Monte das Oliveiras. Jesus convidou eles. Jesus estava sofrendo. Diga para quem está do seu lado: Jesus estava sofrendo. Olha que situação humilhante. Deus pedindo oração. Vocês podem rezar comigo um pouquinho? Vocês podem vigiar comigo uma hora? Olha que situação que Jesus chegou. Talvez você nunca pensou por esse prisma, né? Jesus pedindo oração. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas Jesus estava num momento de tristeza. Mas Jesus era Deus, Ele sabia que tinha que ir até o final. É claro que Ele não usou os poderes divinos, não. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é 100% homem. São Paulo diz na sua carta que Ele não se prevaleceu em nenhum momento de sua divindade.
Inclusive São Beda nos explica que Jesus Cristo fez aquela oração, dizendo: Pai, se possível faça de mim esse cálice, para quê? Para mostrar que ele sofria na totalidade da sua humanidade. Porque viriam heresias futuras dizendo assim: claro, sofrer o corpo de um super-homem, quem não conseguiria? Mas Jesus Cristo estava mostrando que ele estava sofrendo na totalidade da sua humanidade, para ninguém dizer depois que ele se valeu de sua divindade para vencer a tribulação. O momento derradeiro de Pedro chega. Os soldados chegam até Jesus Cristo. Judas dá um beijo traidor em Jesus, e a Bíblia diz que a primeira atitude de Pedro foi o quê? Cortar a orelha do soldado Malco. Então Jesus manda ele guardar a espada na bainha, e diz aquele discurso: não é com a espada que se vence. Enfim, aquele que fere será ferido, aquele que mata com a espada morrerá pela espada. Você sabe o discurso? Jesus é Pedro, é levado ao petróleo, fica esperando até dar um pouco mais de manhã para ser recebido pelo sumo sacerdote, porque era de madrugada, estava todo mundo dormindo. Ficaram em volta de uma fogueira, e a Bíblia diz que Pedro, confiando em si mesmo, nas próprias forças, nas próprias forças físicas, emocionais e espirituais, o que Pedro diz? Ele diz o seguinte: não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. E todo mundo começa: é ele sim. E Pedro diz assim: não sou eu, vocês me confundiram. E todo mundo: não, é ele sim. E Pedro: não, vocês são, eu nem conheço esse homem, eu nunca vi. E pela terceira vez, da boca de uma escrava: eu lembro de você, você fala como ele, é você sim. Ele diz assim: olha, eu nem sei quem esse homem é. E a Bíblia diz que o galo cantou. Por quê? Porque Pedro confiou demais em si mesmo e menos em Deus e na graça de Deus. É a mesma coisa que acontece comigo e com você. Se nós queremos fazer como Jesus, se nós queremos viver como Jesus, nós precisamos, olha para mim, confiar mais na graça do que em nós mesmos. E todas as vezes, olha para mim, que você confiar em você mesmo, você não vai conseguir ter uma atitude verdadeiramente cristã. Diga para quem está do seu lado: você não tem força sem a graça. Diga para quem está do outro lado: você não tem força sem a graça, irmão. Não tem. Aí nós entramos naquilo que é o tema dessa noite, a proposta. O poder do perdão. Como é bom, né? Ouvir as palavras de Jesus lá do alto da cruz, dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diga para quem está do seu lado: isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas olha para mim aqui o detalhe. Só que a gente tem que imitar Jesus Cristo. Olha para mim. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz o quê? Aquele que diz permanecer nele deve viver como ele viveu. Então, se nós somos cristãos, nós precisamos viver como Jesus. E se Jesus Cristo perdoa aqueles que o maltratam, que o humilham, que o prejudicam, todo tipo de dores e sofrimentos, nós devemos também perdoar aqueles que nos ferem. Nós devemos fazer como Jesus. Nós temos que ter a capacidade de liberar o perdão para uma pessoa que nos fez mal. Parece uma coisa de doido, mas é isso mesmo. O Evangelho não bate bem da cabeça. Ele é ao contrário das leis humanas. Ele é ao contrário do que o mundo prega. Ele é ao contrário do que as pessoas ensinam por aí. O Evangelho, ele é avesso ao mundo. Ele é de cabeça para baixo com o que o mundo prega, com o que as pessoas que estão aí fora dizem pelos consultórios, pelas esquinas, pelas praças e nas festas de família. Como é que dizem as pessoas daí de fora? Olha para mim: olha, se te fez mal, vive a tua vida, você precisa ser feliz, nunca mais olha na cara dessa pessoa. Jesus Cristo ensina diferente. Ele ensina a dizer para aqueles que nos maltrataram: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É assim que nós devemos fazer. E aí tem um detalhe: você olha para o Antigo Testamento e a lei era como? A lei judaica, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. A Bíblia diz que era claro: se o homem matasse, ele tinha que morrer. Se o homem roubasse, deveria ser roubado. A lei do talião era uma das coisas mais, imbecis do povo judeu, porque ele rouba o princípio da caridade.
E o nosso Deus é um Deus de amor. Por mais que aparentemente, olha para cá, por mais que aparentemente as pessoas estavam vivendo de forma organizada na sociedade, o princípio básico do amor cristão não existia naquele tempo. E claro, Jesus Cristo ainda não tinha se encarnado. E o que ele veio fazer? Ele veio inverter a ordem das coisas. Então no Sermão da Montanha, Jesus começa a dizer: olha, eu sei que no Antigo Testamento a lei que nós seguimos judaica é olho por olho, dente por dente. Eu, porém, Jesus vos digo: amai os vossos inimigos, orai por aquele que vos perseguem, fazei bem para aqueles que vos fazem mal. Os judeus começaram a conversar entre si e disseram: esse cara está maluco, ele está falando tudo ao contrário. Como é que eu vou fazer bem para aquele que me maltratou? Se me maltratar, eu tenho que maltratar de volta. Se bateu na face direita, eu vou bater de volta. E Jesus Cristo: não, se baterem na tua face direita, dá também a esquerda, porque é assim que vive o amor de verdade. Você não paga na mesma moeda, você não leva desaforo para casa. Não é assim que dizem por aí? Eu não levo desaforo para casa. Se é cristão, aprenda a levar desaforo para casa então. Se você é cristão de verdade, você precisa ser imitador de nosso Senhor Jesus Cristo. E fica tranquilo que eu sei que não é fácil. É por isso que eu comecei dizendo que, olha para mim, eu comecei te explicando que conseguir viver isso não é pela força do braço, não é pela força humana, não é pelas forças próprias, mas é somente auxiliado pela graça de Deus, chamado Espírito Santo. É por isso que nós vimos a igreja, é por isso que nós viemos a grupo de oração, é por isso que nós vamos à Santa Missa. Para quê? Para receber graça santificante e crescendo em nosso amor de Deus. E a graça que em nós se movimenta todos os dias, está em desenvolvimento, unida com a graça atual, nos dá a oportunidade de: feriu-me, não vou te ferir, eu vou te fazer bem, porque existe uma graça dentro de mim que eu não posso retribuir na mesma moeda que você. Pergunta para quem está do lado: você tem que entender o que ele está pregando, sim ou não? Tem gente que olha a boca, pergunta para quem está do lado: você está entendendo, sim ou não? Aí eu separei aqui algumas coisas. Primeiro, olha aqui para mim. Primeiro, o perdão não conhece limites. Repita comigo: o perdão não conhece limites. Não, abre a tua boca bonito, de mineiro maravilhoso, e diga: o perdão não conhece limites. O perdão não conhece limites. Não conhece, não conhece, não conhece. Pedro chega para Jesus: Senhor, o cara fez mal para mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? Pedro, na verdade, ele estava achando que estava já sendo bom demais. Por quê? Porque era comum um judeu perdoar 3, 4 vezes. Então ele pensou assim: eu vou subir um pouco a conta na realidade, para ver se ele me elogia de estar perdoando mais que o judeu hipócrita. Diga para quem está do seu lado: está tudo errado, Pedro. Abra a boca, diz para quem está do lado: está tudo errado, Pedro. Olha só, meu Deus, olha aqui para mim, presta atenção. Jesus olha para Pedro e disse assim: não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não está dizendo 340. Eu acho que é a conta, não sei. Alguém pode fazer aí numa calculadora? 70 vezes 7, 490. É isso mesmo? Perfeito, não é 490. Até porque 490 vezes pode ter uma pessoa muito miserável que nos faça ter ódio. 490, ainda mais quando mora com a gente. Quando mora na nossa casa, às vezes dá 1.944.000 vezes 938 e 2. Não é simples. Natal, por que Jesus fala então 70 vezes 7? Jesus, ele é incrível. Ele, em vez de falar o infinito, que seria o comum, ele fala diferente. Jesus é Deus, ele quer entrar na simbologia do povo de Israel. O número 7 na Bíblia significa perfeição. Multiplicá-lo, acrescentando um 0, é levar o número ao infinito do perfeito de Deus. Então quando Jesus diz assim: eu não digo 7 não, olha para mim, eu digo 70 vezes 7, porque é perdoar sempre que for necessário para aqueles que te ofenderam.
É por isso que o perdão não conhece limites. Ou você acha que um perdão como esse, de Jesus no alto da cruz sendo morto e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, isso é uma prova de um perdão sem limites. O amor cristão nos traz a oportunidade de perdoar de forma ilimitada. Você quer um exemplo de uma outra pessoa, já que eu vou sair um pouquinho de Jesus? Você olha para Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja Católica. Lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 4, 5 ou 6, é a morte de Estevão, um dos primeiros, o primeiro mártir de Jesus Cristo. E ele foi morto como? Olha para mim, apedrejado. Jogaram pedras na cabeça daquele homem. Não era pedrinha, não, pedregulho. Imagina uma pedra acertando a tua cabeça agora. Imagina, não já dá uma dor? E ele sendo apedrejado, sendo morto pelos seus algozes, repetiu as mesmas palavras de Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu entendo, olhando Estevão, Cristo e tantos outros mártires da Igreja Católica, que o perdão do cristão não conhece limites. Segunda coisa, quem não perdoa se mostra inapto para o perdão de Deus. Ah, meu Deus, parece muito sério o que eu estou falando e difícil. Olha para cá, preste atenção. Mas quem não perdoa está inapto a ser perdoado por Deus. Natan, por que isso, Natan? É muito simples. Você reza no Pai Nosso com tanta clareza: perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoei aqueles que me ofenderam. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Deus. Meu Deus, gente, isso aqui que eu estou falando é muito sério. Isso aqui que eu estou falando é muito sério. Tem gente que acha que o perdão é uma coisa bonitinha para se falar em pregações. Escute, o perdão condiciona o perdão. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Você reza isso no Pai Nosso, sua bênção. Você diz isso para Deus, ou você tem rezado da boca para fora? Nós precisamos perdoar, porque senão Deus não consegue agir com misericórdia, porque nós não temos misericórdia. Não foi o texto que eu li? O patrão perdoou a dívida do empregado, e o miserável filho de uma mãe, quando virou a esquina e encontrou uma pessoa que devia para ele muito menos do que ele devia para o patrão, e ele quis colocar o cara na cadeia por causa daquilo. Então os amigos, os outros servos ficaram sentidos, chateados, diz a palavra, e contaram para o Senhor, dizendo: olha, você perdoou os 10.000, mas ele não perdoou 100 moedas. Então o patrão pega e bota aquele homem na cadeia também, porque já que você não é capaz de perdoar, você também não merece ser perdoado. Imagina você chegar diante de Deus no céu e pedir: Senhor, perdão pelos meus pecados, e Deus olhar para você e falar assim: não posso, porque como é que eu vou te perdoar se você não perdoa? Quem não perdoa não está apto para receber o perdão de Deus. Terceira coisa, quem perdoa se assemelha a Jesus Cristo. Ah, meu Deus. Irmãos, perdoar é tão bom. Perdoar é uma graça maravilhosa que os cristãos só têm a capacidade de viver com plenitude. Os mundanos pedem o quê? Desculpa, mas muitas vezes guardam ressentimentos. O perdão nos deixa livres. O perdão é a capacidade de, cara, isso aqui é muito bonito. O nosso perdão precisa ser como o perdão de Deus, genuíno, a tal ponto que a gente esquece. Mas a gente é ser humano, a gente é falho. E Deus não cobra que esqueçamos, não, mas cobra que perdoemos de coração. Tem um cardeal chamado François Bantuan, um grande homem de Deus que ficou preso 15 anos numa prisão vietnamita.
quando o nazismo perseguia os judeus e os cristãos. Ele preso na cadeia, bispo, ele conseguia todos os dias celebrar a missa na palma da mão, com uma migalha de pão e uma gota de vinho. Esse homem é tão maravilhoso que, só para você ter ideia, ele ordenou 4 padres dentro da cadeia, formou sacerdotes e ordenou eles dentro da prisão vietnamita. Depois de 15 anos ele foi liberto. São João Paulo II convocou ele para pregar o retiro para os bispos do mundo inteiro no jubileu de 2000. E ele pregou. E ele tem um livro chamado Testemunhas da Esperança, que ele conta um pouquinho dessas histórias. E ele diz que Deus não tem memória. E ele explicando esse defeito de Deus, ele diz que o perdão de Deus é genuíno de tal maneira que ele esquece, olha para cá, que ele esquece até que perdoou. Você pensa assim, eu cometi um pecado. Aí eu fui lá no padre e confessei, padre, pequei, briguei com o Luan. Aí Deus esqueceu que você brigou com o Luan. Ele diz assim, não, é diferente. O perdão de Deus é tão genuíno que ele não só esquece que você brigou com o Luan, mas ele esquece até que te perdoou de ter brigado com o Luan. Deus esquece até que perdoou a gente, de tão genuíno que é o seu perdão. Às vezes nós não conseguimos esquecer, é verdade, mas nós podemos perdoar com o coração genuíno. Nós não conseguimos apagar da nossa memória aquilo que vivemos, sofremos, isso é verdade. Mas acredite, nós temos a capacidade de perdoar como Jesus perdoou. Jesus não esqueceu, sendo homem, o que fizeram com ele, não. Mas ele, quando perdoou, perdoou de verdade. Você precisa perdoar. Nós precisamos perdoar, porque senão não seremos perdoados por Deus. Natan, quarta coisa, por que eu preciso perdoar? Porque você só vai ser livre quando você perdoar. Tem gente que pensa assim, mano, não, mas eu vou perdoar porque eu preciso liberar aquela pessoa, ela está presa ali. Não, você não perdoa pelo outro, você perdoa para você ser livre, para você viver mais leve, para você de fato viver a plenitude do amor. Aí você fala assim, mas Natan, eu não consigo perdoar. Não consegue? Espera um pouquinho que já eu vou te falar que você consegue. Quinta e última coisa, quem perdoa dá mostras de um cristianismo autêntico. Diz para quem está do seu lado assim, olha para essa pessoa, olha nos olhos dela e diz assim, irmão, se você perdoar, você vai se assemelhar. Olha a boca, diga, você vai se assemelhar a Jesus de Nazaré. Aplaude então Jesus por isso. Aí você diz assim, Natan, olha aqui para mim. Eu quero agora o máximo de silêncio possível. Máximo de silêncio possível. Aí você fala assim para mim, Natan, mas eu não consigo perdoar. E eu queria que você lembrasse agora daquela pessoa que te fez mal, daquela situação. Tem gente que já começou a fazer assim, Jesus amado, nessa noite, Senhor, apaga a minha memória hoje. Olha para mim aqui. Olha aqui para mim. Escuta aqui. Escute. Precisa agora do máximo do violão possível. Você não consegue perdoar, né? Lembrou? Lembrou do desgraçado? Lembrou? Lembrou da desgraçada? Lembrou? Fica tranquilo. No final você vai ter que de amorzinho. Mas para pensar. Gostaria que você agora olhasse para mim, fixamente. Olha para mim. Existe uma história de um homem, e eu quero ver se o seu perdão é tão grande assim também. Existe a história de um padre dos Estados Unidos, um capelão. Eu preciso agora do violão, meu santo. Tá tudo bem. Um capelão dos Estados Unidos estava confessando os presos.
E tendo chegado na prisão, ele começou a confessar aos presos, e tinha um preso que não estava muito afim. E conta essa história que o padre chegou e disse assim: filho, você quer se confessar? E ele falou assim: não, padre, eu não quero, porque o que eu fiz é muito grave e Deus não vai me perdoar. O padre olhou para ele e disse assim: não, filho, perdoará sim. Deus perdoa qualquer pecado. Ele falou: não, meu pecado é muito grave. Mas o padre insistiu, catequizou o preso ali na cadeia, e ele resolveu se confessar. O preso chegou para o padre e começou a dizer assim: numa certa época, eu fui e assassinei um homem. Eu esquartejei, eu cortei-o em pedaços e coloquei dentro de um saco. O padre perguntou: quando foi isso mais ou menos? Ele disse: qual era o nome desse homem? Ele falou tudo. O padre olhou para ele e disse assim: filho, olha aqui para mim. O padre olhou para ele e disse assim: filho, você está arrependido desse pecado que você cometeu? E ele disse assim: estou. Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria cometido esse assassinato. O padre foi, estendeu as mãos e fez a oração de absolvição. No final da oração, o padre olhou para ele e disse assim: Deus te perdoou, agora eu vou te perdoar, porque o homem que você fez isso é o meu pai. Como aconteceu em 2008 na Alemanha, um jovem matou e esquartejou a filha de um casal. E olha para mim aqui, e no tribunal, como absolvição, um crime que chocou a Alemanha, o juiz falou assim: o que você pedir, casal? Até pena de morte estavam cogitando. O que vocês quiserem que eu faça com esse jovem, eu falei. O pai perguntou para o juiz: você fará tudo? E o juiz: faço. Ele olhou e disse assim, no meio do tribunal: então concede minha graça de que esse jovem que matou a minha filha mora na minha casa, no lugar dela, porque ele só fez isso porque ele não sabe o que é amar. Será que o perdão que você tem que dar é pesado demais? Aí você vai dizer assim: mas Natan, aquela pessoa não merece o meu perdão. Mas por acaso você merece o perdão de Jesus? Aí você vai dizer assim: não, Natan, mas você não sabe. O que aquela pessoa fez é muito grande. Foi maior do que o que fizeram com Cristo na cruz. Aí você vai dizer assim: ô Natan, mas o que as pessoas vão dizer de mim? As pessoas vão ver que eu perdoei ela. Vão dizer que você não é cristão de verdade, um seguidor de Jesus. Porque só um cristão autêntico e verdadeiro tem a capacidade de perdoar como Jesus perdoou. Aí você diz assim: Natan, mas assim, não dá para mim, eu não vou esquecer, eu não sou Deus. Eu sei que você não vai esquecer, mas se você tomar uma decisão, porque perdoar não é sentimento. É que eu não estou sentindo que eu tenho que perdoar. Você não tem que sentir nada. Você tem que se decidir hoje, nesta noite, dizer: eu perdoo a fulana de tal, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo meu pai, eu perdoo, eu serei livre, eu não ficarei escravo dessa mágoa para sempre. Você sabia que é comprovado cientificamente que pessoas que guardam mágoa, rancor, elas têm predisposição a ter câncer no futuro? Tudo por causa da mágoa, do ressentimento. Meu Deus, gente, tem um padre, eu me esqueço sempre o nome dele, mas conta essa história de que um padre foi até um dia a um hospital, e o jovem que estava lá estava em fase terminal. O padre, com um dom de revelação, olhou para ele e falou assim: você está desse jeito porque você não perdoou o seu pai. Na hora o menino começou a esbravejar: eu não perdoo mesmo, porque ele é um desgraçado, ele é isso, ele é aquilo. E o padre olhou para aquele menino e disse assim: se você perdoar o seu pai agora, você levanta dessa maca e sai andando comigo dessa cama. Mas ele falou para aquele jovem: mas se você não perdoar, Deus me disse que você vai morrer em menos de 5 minutos. Ele disse: o meu pai eu nunca perdoo, eu vou viver para sempre ressentido com ele. Passou menos de 5 minutos, aquele jovem tinha escutado, morreu. E a Bíblia diz em 1 João 3,15: aquele que odeia seu irmão é um assassino, e na vida eterna não permanece nenhum assassino. Eu tenho dó de quem vai morrer levando maus no coração.
Natan, mas isso é muito pesado. Eu sei. E é por isso que eu vim lá no Paraná para falar sobre a necessidade do perdão. Porque o perdão vai libertar você, vai te tirar das garras de Satanás, vai te deixar viver uma vida mais leve, feliz. Você vai conseguir ser diferente. Aquela pessoa talvez nunca vai nem saber que você perdoou ela, mas você viverá livre, porque você perdoa para você se salvar, para você ir para o céu e para você ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo e ser como Ele. Pai, perdoa porque Ele não sabia o que estava fazendo. Diga para quem está ao seu lado, você precisa perdoar hoje. Hoje. Olha aqui para mim. Sabe o que é triste? Pergunte o quê? Sabe o que é triste? Pergunte o quê? É que eu preguei para você nessa noite. E se você não mudar de vida, você além de morrer com a mágoa, morre culpado. Vou repetir. Sabe qual é o problema dessa noite? Pergunte qual? Você hoje não resolver perdoar, além de voltar para casa com a mágoa que você trouxe, você volta culpado, porque eu te avisei que você precisava perdoar. É muito difícil, não é verdade? Natan, você não sabe o que fizeram. Bom, eu já te provei por A mais B que é possível perdoar. Tem uma outra história. Quer que eu conte para você, sim ou não? Sim! Você gosta de história, né? Para ver se fica claro para você que você tem que fazer diferente. Você já ouviu falar de um homem chamado São Maximiliano Maria? Deixa eu te contar uma história sobre ele. São Maximiliano Maria também foi vítima do regime nazista em Auschwitz, na Alemanha. Ficou preso, um padre, por um longo tempo. E você sabe que os judeus eles eram mestres, os nazistas eram mestres em matar judeus e cristãos. Estavam todos eles lá numa sala, só esperando a morte, porque eles eram colocados em lugares totalmente precários para morrer de fome. O que acontecia era que São Maximiliano Maria Kolbe não morria, que ele conseguia, como padre, dar absolvição para muitos dentro da cadeia. Ele ensinava os presos a rezar diante de uma imagenzinha de Nossa Senhora que ele carregava: no céu, com minha mãe estarei. Ensinou eles a rezar em ofício. Conseguiu catequizar antes da morte de fome milhares de judeus, centenas de homens e mulheres. Mas conta-se a tradição que um dia, tendo já sido trocado várias vezes de lugar, porque ele não morria de jeito nenhum, a história de São Maximiliano conta que estavam ele um dia com os judeus e um dos nazistas chegaram e disseram para o homem: você vai morrer hoje. Provavelmente ele seria levado para a câmara de gás de Auschwitz ou morreria com uma injeção letal. Só que aquele homem começou a chorar muito, porque ele tinha família. Ele começou a dizer: pelo amor de Deus, eu não posso morrer, eu não quero morrer, eu tenho esposa, eu tenho filhos. E conta a história que São Maximiliano levanta a mão. O soldado olha e fala assim: o que você quer? Eu quero morrer no lugar desse homem. E o soldado olhou e disse assim: mas quem é você? Eu sou um padre católico. E os nazistas, com sangue nos olhos: venha, um padre católico, venha morrer no lugar desse homem. O homem foi solto, ficou com os outros presos e ele foi colocado sozinho no calabouço por 3 meses e não morreu de fome, não morreu. Nada matava aquele homem. Mudava ele de cela, colocava as situações mais precárias e ele continuava vivo. Até que um dia os soldados falaram: a gente precisa matar esse homem de uma vez por todas. Vamos matar ele como? Injeção letal. Uma injeção direto na veia e morreria. E conta a história
história de São Maximiliano, que ele foi levado para dentro de uma sala, colocaram ele sentado numa cadeira, e o soldado que ia matá-lo ao algoz chegou para ele e disse: dá-me o braço esquerdo. E ele deu. E quando ele estendeu o braço, ele aplicou a injeção, e quando ele ia começar o soldado a colocar dentro para que ele morresse, São Maximiliano levantou a mão direita. O soldado olhou para ele e falou assim: o que você está fazendo com essa mão direita levantada? Você vai me bater? E ele olhou para o soldado e disse assim: não, eu não vou te bater. É porque enquanto você me mata pelo braço esquerdo, eu como padre absolvo o teu pecado, te perdoo pelo braço direito. E você diz que não consegue perdoar. Sabe que você é covarde, você é frouxo, você é bunda mole mesmo. Mas eu tenho uma solução para você nessa noite. Com as suas próprias forças de fato, você é bunda mole mesmo. Mas com a graça divina, você vai ter a força necessária para liberar o perdão nessa noite em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Sim. Então, aplauda.